Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, civil da SA Solução de Engenharia e estou aqui para mais uma dica rápida. Hoje eu lhe pergunto, impermeabilização, rígida ou flexível? Depois da vinheta a gente conversa. Veja bem, antes de começar, eu gostaria de dizer que este vídeo é patrocinado pelo Engenharia Play. Engenharia Play é o meu canal de engenharia civil por assinatura que está levando a prática da engenharia para a palma da sua mão. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre Engenharia Play, entre aqui no link que está na descrição desse vídeo, que lá nós mostramos o que você pode ganhar com Engenharia Play para melhorar cada vez mais a sua engenharia civil, ok? Agora também queria aproveitar para convidar você para amanhã, dia 12 de maio de 2021, às 21 horas de Brasília, uma live super importante sobre impermeabilização com borracha líquida. Tá? Essa borracha líquida é da HM Huber e nós vamos conversar com o especialista da empresa, o Rodrigo Franzosi, que vai responder a sua pergunta, vai responder as suas dúvidas para que você tenha mais um produto que você possa utilizar para deixar a sua estrutura estanque. Isso é muito interessante porque nós sabemos que a água é o veículo que leva os contaminantes para dentro do concreto. Se a gente deixa ela do lado de fora, a gente melhora a qualidade e a durabilidade das nossas estruturas, ok? Então amanhã, 20 horas de Brasília, do dia 12 de maio de 2021, a nossa live com o Rodrigo Franzosi. E lembre-se, ela só fica no YouTube enquanto estiver ao vivo. Quando acaba a live, ela vai ficar apenas no Engenharia Play. Isso é uma forma que a gente teve para retribuir a você que sempre está conosco no canal do YouTube, que possa participar também desse grande evento para que a gente possa cada vez mais melhorar a engenharia civil. Veja, com relação à impermeabilização rígida ou flexível, este vídeo veio porque eu recebi uma consulta na semana passada de um engenheiro perguntando se ele poderia fazer um reparo sobre a proteção mecânica de uma cobertura de um prédio de 10 andares com argamassa polimérica. Então a gente percebe que esta dúvida não é só dele. Eu já recebi diversas consultas e já fui em diversas obras onde produtos rígidos são utilizados em locais que deveria ser flexível e produto flexível foi utilizado em estruturas que deveria ser rígido. Então a gente tem que entender o porquê a gente utilizar ou um rígido ou um flexível. Tá? Então você está vendo aqui algumas opções, claro, tem muito mais opções de produtos rígidos, muito mais opções de produtos flexíveis, mas a gente tem que entender onde a gente pode colocar o rígido e o flexível. Depois o produto é questão de analisar o custo-benefício e se ele atende à solicitação. Vamos supor, se for flexível, se o alongamento dele atende, se ele não vai ter proteção mecânica, se ele resiste ao raio ultravioleta. Então estes detalhes a gente vai ver em cada situação, qual é a agressividade do meio. Então isso aí é que a gente vai analisar. Agora, o rígido flexível, não. Aí a gente tem que realmente saber onde a gente pode colocar para que a gente não tenha simplesmente gasto e depois mais gasto para retirar aquele produto e colocar o produto correto, ok? Então, como eu sempre digo, é o seguinte, os detalhes é que fazem tudo na engenharia. A gente conhecendo os detalhes, a gente conhecendo os porquês, a gente fica com essa dúvida a menos. Então veja, quando é que a gente utiliza uma impermeabilização rígida ou uma impermeabilização flexível? Para isso a gente tem que entender os princípios de cada uma. Então, uma impermeabilização rígida, na realidade, é uma impermeabilização com produto frágil. Tá? E agora, o frágil aqui não é o contrário de fraco, é o contrário de dúctil, que é a impermeabilização com produto flexível. Um produto flexível é dúctil e um produto rígido é frágil. O concreto é um produto frágil, ou seja, o produto frágil é aquele que não se deforma muito até romper. Então você percebe que um concreto, ele tem aquelas fissuras, então ele não vai alongando ad infinito, ele rompe. E já o material flexível, o que acontece? Esse aqui, uma madeira, que está tracionando uma madeira, ela tem uma grande resistência, mas daqui a pouco ela parte. Ela não vai alongando, ela parte. O concreto é a mesma coisa. E o produto, o impermeabilizante rígido, é a mesma coisa. Ele não tem flexibilidade. Já um dúctil, ele o quê? Ele tem um grande alongamento, ele se deforma muito antes dele romper. Claro que nós temos diversos
produtos flexíveis, que tem o alongamento maior, o alongamento menor. Então, nós temos todas essas características. Como eu digo, a gente tem que entender onde a gente pode colocar cada um. E depois, o produto que a gente vai separar para utilizar, aí vai depender de custo-benefício, de agressividade do meio, do trabalho da estrutura, diversas coisas que a gente vai pensar para que a gente possa colocar o produto apropriado naquela impermeabilização. Então, você vê, se o produto rígido é frágil, a gente tem que ter muito cuidado com as estruturas que têm grandes deformações, com estruturas que, laje de coberta, né, que você tem um grande trabalho térmico. Então, esses detalhes são importantes para que a gente não caia nesses erros. Ou seja, uma impermeabilização rígida, a gente usa onde a estrutura, como eu já disse, não deforma muito e não tem muito problema com a temperatura, né? Porque a gente sabe que o concreto, ele aumenta de tamanho no calor e diminui no frio. E outra coisa, não é a temperatura ambiente, né? O concreto fica muito mais quente que simplesmente a temperatura ambiente. Então a variação da temperatura no concreto é muito maior do que simplesmente a do meio ambiente. Ok? Então você vê que produto rígido tem que ser utilizado em estruturas que pouco deformem, que pouco se alonguem. Por quê? Porque se o concreto, quando ele se alonga, ele faz microfissuras, imagine um impermeabilizante rígido que ele tem uma pouca espessura, ele tem uma pouca resistência, então ele vai fissurar junto com o concreto, ok? Então veja, onde a gente pode utilizar a impermeabilização rígida? Subsolos, poço de elevador, reservatórios de água enterrados, piscinas enterradas, galerias de barragens, galerias enterradas, silos, moedas, baldrames, muros de arrimo. Então você tem que separar, olha, o que não deforma muito, pode utilizar um impermeabilizante rígido, sem nenhum problema. Claro que aí você vai ter que entender se a impermeabilização vai ter lençol freático, que é pressão positiva, pressão negativa. Aí você vai separar o impermeabilizante que é apropriado para a sua estrutura, como eu já disse algumas vezes. E já uma impermeabilização flexível é aquela que você utiliza nas estruturas que deformam muito ou trabalham demais com a temperatura. Então vamos só dar um exemplo aqui de uma laje. Imagina aqui pilares e vigas, você tem uma laje, vou colocar ela transparente para facilitar. Então quando você começa a carregar, você bota prateleira, você bota móveis, você bota tudo, então você tem o quê? Você deforma, claro que aqui está um pouquinho exagerado, mas você deforma essa laje, como eu disse, ela é frágil, então ele começa a gerar as fissuras, por isso que vem os vazamentos. Se você coloca um material rígido, ele vai fissurar junto. Então, é necessário um material flexível. Então, onde você pode utilizar, onde você deve utilizar material flexível? Terraços, lajes maciça, mista ou pré-fabricadas, reservatórios de águas superiores, piscinas suspensas ou apoiadas, varandas, espelho d'água, calhas com grandes dimensões, jardins, floreiras, pisos frios, banheiros, cozinhas e área de serviços. Então vejam, claro que você pode, às vezes você tem uns banheiros pequenos que não trabalham muito, então o que eu sempre digo é o seguinte, sempre converse com o fabricante do produto, porque ele vai ter a melhor intenção de que tudo dê certo para você. Você pode consultar diversos fabricantes que têm produtos similares para você chegar a um consenso. Mas, em regra, lembra, rígido, estruturas que não deformam muito, que não atuam, que não sofrem também deformação devido à temperatura, né? Não deforma por carga e nem por temperatura. E o flexível é o contrário, você pode utilizar em estruturas que deformam muito. Aí você tem que ver qual é a flexibilidade que você precisa, qual é o alongamento, qual é a aderência, qual é a resistência química. Então tudo isso é que vai fazer você escolher o produto correto para que você possa fazer uma perfeita impermeabilização, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, por gentileza, curta, compartilhe, ative o sininho. Todas as vezes que chega um vídeo, você vai ser notificado. E faça comentários, pode divulgar esses vídeos, pode utilizar em sala de aula. Eu acho que quanto mais o conhecimento for divulgado, melhor é para a engenharia civil. E lembre-se, amanhã, 12 de maio, às 21 horas de Brasília, a live sobre borracha, impermeabilização com borracha líquida com Rodrigo Fansosi. É imperdível. Vá lá, tire suas dúvidas, participe, veja a dúvida dos outros, que pode ser também sua, e vamos cada vez mais aumentar o debate da nossa engenharia civil. Aproveite também, siga as nossas redes sociais para que a gente possa cada vez mais trocar ideias sobre a engenharia civil. Então, forte abraço, até amanhã na live e até o próximo vídeo aqui no YouTube. Até mais.